Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. Agora, 14 horas 33 minutos. E este é o programa de entrevista do projeto Terminal Cultural. Junto comigo, Helena Caroli. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. O projeto Terminal Cultural visa falar sobre o que Ribeirão Preto e região tem a oferecer de cultura. E hoje, no programa, a gente tem a cantora com mais de 24 anos de carreira, turnê pela Europa e vários shows em carreira solo, além de projetos com diversos grupos musicais. Bom, nessa conversa a gente vai falar sobre a vida dos artistas regionais, as dificuldades que eles enfrentam, o olhar dos governos para esses artistas que estão fora do mainstream e as complicações criadas pelas restrições da pandemia de Covid-19, o papel da mulher preta na música, principalmente em óperas e concertos e muito mais que vem aí no meio da conversa. Eu espero que seja realmente um papo bem proveitoso. Helena, pode anunciar a nossa convidada. Bom, nós estamos aqui, é uma honra poder conversar hoje com a Fernanda Marques. Fernanda, muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade em conversar aqui com a gente e com o público da Rádio Unaerp. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Helena. Obrigada, Lucas, pelo convite. É sempre um prazer bater papo, falar de cultura, de música e de projetos. Muito obrigada pelo convite. Bem legal. Estou falando no microfone, muda de novo. Ao vivo acontece. Fer, muito obrigado. E para a gente começar aqui o bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco de como você começou a se interessar pela música, os primeiros trabalhos, como foi que a pequena Fernanda lá atrás pensou, eu quero viver de música, eu quero fazer música, eu quero trabalhar com isso. Se teve um momento desse start. Teve, mas não foi quando eu era pequena. Na verdade, eu comecei com a música pequena. A minha família é uma família muito musical, então a música faz parte aqui do universo da nossa vida, né? Já vem ali dos meus avós, tanto maternos quanto paternos. Minha tia é professora de piano, meus irmãos tocaram em banda, a gente sempre cantou dentro de casa. Eu costumo falar que o rádio é mais importante do que a TV aqui em casa. A gente está sempre ouvindo música e nem sempre escutando, nem sempre vendo TV. Então a música está sempre muito mais presente. Então a música sempre pairou ali o ambiente do meu dia a dia, da minha vida e tudo mais, né? Aí eu estudava numa escola, que nessa escola eu fazia já alguns instrumentos, fazia aula de coral e fazia também alguns instrumentos que a escola, né, dava. E também, paralelamente, nesse período, eu ainda fazia aula de piano com a minha tia e tal. Entrei no coral, fui cantando, eu sempre me encantei com as artes, então eu fazia aula de coral, e também fazia parte do grupo de teatro da escola, que na época era coordenado pelo José Maurício Canho, e estava sempre ali nas artes. Ia a espetáculos, meus pais me levavam aos shows e tudo mais. Aí, quando eu tinha 13 anos, uma amiga que é inseparável, né, que somos amigas até hoje, inclusive, inseparáveis também, passou na minha casa falando que o Minas estava com inscrições abertas para o coral juvenil, infanto-juvenil. Aí ela, vamos lá, e como a gente fazia tudo junto, eu falei, não, a Renata, falei, não, vamos lá. Aí ela já tinha feito teste, já tinha passado, só que era o último dia de teste, eu liguei correndo e falei, não, deixa eu ver se eu consigo fazer. Quem atendeu, inclusive, foi a Gisele, falou, vem aqui, há quantos anos você tem? Eu falei, 13 anos. Ela, nossa, mas a sua voz é muito grave para 13 anos, então vem aqui agora. Aí peguei minha mãe, falei, mãe, me leva lá, correndo, fiz o teste e entrei no Minas. A princípio, eu entrei no coral juvenil, né, infanto-juvenil. Aí, depois de 2 anos, eu passei para o coral adulto, né, que era o coral de ópera adulto, e que a gente costumava brincar que era como passar na USP, assim, quem era chamado para ir para o coral de ópera se sentia muito, e até hoje, né, o coral de ópera é um coral muito importante,
Mas eu tô contando da minha história, assim, então era tipo, passou na USP, sabe? Foi chamado para na USP, numa universidade super concorrida, assim. E aí passei a fazer parte do grau de ópera, depois de um tempo fazer parte do grau de câmara, que já era, aí era um grupo com estudos ainda mais específicos mesmo, de obras mais específicas, e comecei a cantar concertos, fiz o meu primeiro solo com a orquestra sinfônica, comecei a participar de montagens de ópera, tanto como coralista como solista, e foi indo. Mas o jornalismo era o meu amor primeiro. Então, na época de prestar a faculdade, eu prestei música, mas muito a contragosto, assim, não queria fazer faculdade de música, não queria ser profissional da música, porque naquela época, eu sempre falo isso, naquela época de adolescente, assim, eu tinha na cabeça que se eu virasse cantora, se eu virasse musicista, eu ia ter que abdicar de ir numa festa, de dormir tarde e tudo mais. Não que isso não seja verdade, isso é verdade, a gente tem que abrir mão muitas vezes de muitas coisas, mas não era da maneira como eu imaginava, né? Não ia ser um peso, né? Era possível se divertir trabalhando, assim como é possível. Mas eu também tinha o jornalismo como a profissão que eu queria primeiro. Então, eu prestei a faculdade, passei, fui fazer faculdade na UNAEP, lugar onde eu fui muito feliz, universidade onde eu fui muito feliz, fiz grandes amigos, tive o prazer de, logo no primeiro ano, já começar a ter contato direto, profissional com o jornalismo, né, que aí, 6 meses depois que eu entrei na faculdade, eu passei no processo seletivo para fazer parte da TV UNAEP. Então, ali eu já criei muito contato com a vida do jornalismo, apesar da TV ser uma TV de matérias frias, e na época ainda tinha até uma parceria com a Cultura, mas mesmo assim a gente tinha um contato muito grande, fui aumentando o meu leque de possibilidades dentro do jornalismo. Mas isso sem deixar a música, eu continuei cantando no Minas, continuei fazendo as apresentações e tal, mas era sempre isso, ou em coro ou como solista da companhia. Nunca tinha saído muito para outros lugares. Aí, quando me formei e tal, continuei trabalhando na área do jornalismo e cantando ao mesmo tempo, sempre dividindo as duas áreas aí. Quando foi em 2011, uns amigos que têm uma banda de blues, Missionários do Blues, me chamaram para integrar a banda como back vocal, que uma back vocal dele saía, e essa back vocal também tinha alguns solos que ela fazia. A princípio eu falei, não sei se eu quero, né, porque eu achava a banda super legal, mas vinha na minha cabeça a coisa de, eu vou entrar numa rotina que eu não sei se eu quero essa rotina. E, enfim, aí aceitei, fui fazer, adorei, e a partir disso, vários outros amigos começaram, amigos e bandas da cidade começaram a me chamar para fazer participações especiais nos shows e tal, em apresentações. Aí fiz diversos com a Senhorita Zima, com outros músicos também da cidade, da região. E quando foi em 2012, o Minas estava fazendo um concerto onde ele trazia os músicos, os cantores, os solistas, para fazer um concerto, uma apresentação de um repertório que eles estivessem trabalhando, né? E era um repertório erudito, eu não tinha ainda eu não tinha preparado um repertório erudito para fazer um concerto ali de 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Mas eu também eu queria fazer parte desse movimento, mas eu não queria fazer parte desse movimento com músicas eruditas, porque eu acho que o bichinho do vou virar cantora real mesmo, assim, com carreira real não, né, mas com carreira solo, estava começando a me picar. E aí eu estava assistindo um concerto, do meu lado tinha meu outro amigo, meu grande amigo e também grande músico, Gabriel Locher, e aí eu falei, me deu um start assim no concerto, eu falei, eu vou lançar minha carreira solo. Aí, nossa, mas como assim, né? Tipo, de uma hora para outra, você decidiu que assim, faz meia hora que o concerto começou e você decidiu isso agora? Falei, não, decidi, já estava escrito, assim, desenhado na minha cabeça como que ia ser o projeto, saí dali já, meus pais estavam viajando, estavam no Rio de Janeiro, liguei para eles, falei, vou lançar minha carreira solo,
E eles já sabiam que quando eu tomo uma decisão, eu vou fazer e vou fazer. Isso era abril de 2012. Aí eu já fui atrás de fazer toda a estruturação mesmo para a criação de um novo projeto, né? De um lançamento de uma carreira também. Montei a banda, montei a equipe técnica e começamos os ensaios. E aí começamos chegamos perto da data, quando nós lançamos as vendas dos ingressos, esgotamos os ingressos em 2 dias, abrimos nova data, que se esgotou em 2 dias, ou seja, era o equivalente a quase 300 pessoas, que era lá, a estreia foi no Teatro Minas, o equivalente a quase 300 pessoas, então 2 dias aí, quase 600 pessoas assistindo o espetáculo, o show, que era o show Flor de Café. Aí, a partir daí, criei outros shows, né? E por que todo mundo me pergunta, por que você não fez isso antes? Eu achava que precisava de uma maturidade, eu achava não, tenho certeza que eu precisava de uma maturidade que talvez ali nos meus 19, 18 anos eu ainda não tinha. Eu acho que eu tinha que ter uma vivência maior, tanto cultural quanto do por trás, cultural da frente, do palco para frente e do palco para trás. Que eu acho muito importante o artista, não que ele precise fazer tudo, se ele fizer, é melhor para ele, mas se ele tiver pelo menos noção do que acontece, isso é muito importante. Para mim fez uma diferença muito grande. Então, eu criei uma maturidade para saber como se faz um show. Não é só, a pessoa acha que, a maior parte das pessoas acham que você chega lá, pega o microfone, senta, canta e é isso daí. Depois alguém te aplaude, você sai. Não é bem assim que funciona. Muitas coisas acontecem antes disso. E para essas muitas coisas acontecerem, eu acho que você tem que estar maduro para coisas que dão certo, coisas que dão errado, e aí que você tem que lidar com aquilo e tudo mais. Mas foi foi muito frutífero assim esse primeiro show, que acabou rendendo em outros convites, que acabou rendendo numa expansão aí bem bacana da minha carreira. E aí depois eu criei outros shows, né? Como o Dorival Caymmi, que foi também um show criado por mim, a convite da Oficina Cândido Portinari e da Companhia Minas, que era um show em homenagem ao Dorival Caymmi, que nessa apresentação tinha até um outro amigo, um outro cantor, o Marcos Pinafo, fazendo comentários sobre as músicas, né? Também, logo depois, o Refazendo Gonzaguinha, que é um show em homenagem ao Gonzaguinha, que traz canções dele, as conhecidas e nem tão conhecidas. Depois o Baile da Nega, que a ideia do baile era fazer um resgate de show, dos bailes antigos, onde a pessoa ia e dançava desde a valsa até o soul, sabe? Então, assim, que era uma festona completa. Claro que tinha festas separadas, mas a ideia desse meu show era tentar juntar todas as turmas possíveis num lugar só. Logo depois eu parei um tempinho, né, com criações de shows para poder fazer a gravação do meu disco, que já vinha sendo pensado desde 2012, mas mais uma vez a maturidade me fez esperar o momento certo, porque eu queria um disco que dissesse muito sobre quem eu sou musicalmente, que contasse uma história sutil, mas que trouxesse uma história de começo, meio e fim, e que tivesse verdade sonora. Quando eu falo de verdade sonora, eu penso que eu não queria um disco onde ele fosse manipulado. Não queria que minha voz ficasse alterada porque eu errei aqui, semitonei ali. Eu não queria. Eu queria que fosse uma coisa que estivesse mais próxima da verdade, da hora que a pessoa sentasse para assistir aquele show, ela escutasse o mais próximo daquilo que ela escutou no disco, para não dar aquele estranhamento que muitas vezes dá, a pessoa fala, nossa, mas não é assim que a pessoa cantava, não era daquele jeito. E aí lançamos também, por coincidência, no dia 4 de outubro de 2017, alguns anos depois, no mesmo dia, alguns anos depois, lançamos o disco, o I9, que inclusive está disponível nas plataformas digitais, no YouTube. E aí depois, em 2019, rodamos um tempo com os outros shows também do repertório. E aí em 2019, final de 2018, começo de 2019, eu recebi um convite do Sesc, que era para fazer um show, que isso daí foi uma doideira, assim. Ficamos bem malucos, mas muito felizes com o resultado.
O Sesc me ligou, pediu para que eu escolhesse 3 artistas que eu gostaria de interpretar e que o público iria votar quem era o artista que eu faria o show. Aí, ingenuamente, eu escolhi o Ray Charles, o Michael Jackson e o Stevie Wonder, achando que o Stevie Wonder ia ganhar. Eu tinha certeza que o Stevie Wonder ia ganhar. Começamos a votação, o Michael Jackson ganhou de lavada, assim, e depois que ele ganhou, a gente teve 21 dias para montar o show inteiro, um show de aí quase 1h45, com músicas do Michael Jackson, que não são fáceis, e não são fáceis, inclusive porque elas são em outra tonalidade, ele canta muito mais fino, a minha voz é muito mais grossa, então tiveram alterações de tons várias, né, vários ensaios. Eu, por dia, nesses 21 dias, tinha 5 ensaios por dia, com núcleos diferentes, porque também inventei de colocar bailarino. Eu sou das que inventa, assim, eu não consigo fazer uma coisa, vamos fazer, faz um show do Michael, 5 músicos ali, não, Michael era um cara, né, então não dá para fazer qualquer coisa. Enfim, fizemos esse show, rodamos com ele um pouquinho também, com outros shows todos aí rodando ao mesmo tempo em 2019. 2020 a gente tinha várias programações e paramos a programação, paramos no carnaval. Depois do carnaval a gente ficou em casa e fazendo coisas de casa, e criamos a live da Nega também, que também foi bacana. E agora estamos voltando aos pouquinhos aí, fazendo as coisas. Falei demais, né, gente? Eu sou falona, hein? Pode me ir cortando. Não, e recentemente você teve um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, para o pessoal ficar informado, é uma lei de 29 de junho de 2020, criada pelo Congresso Nacional para atender o setor cultural brasileiro, que foi afetado devido às medidas restritivas da Covid-19. Esse projeto seu, aprovado, foi o Sou Brasil, né? Tem essa brincadeira aí, sonora. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse seu projeto, como foi os trâmites para aprovação. Esse projeto, ele na realidade, ele teve que mudar. Ele, por conta da pandemia, inclusive, apesar de ser um projeto que foi pensado para ser executado da pandemia, ele, por conta do avanço de como teve aquele período que a gente ficou em lockdown mesmo, total, né? Era para ser um projeto um pouco maior do que isso. Era para ter ali mais alguns músicos, porque minha ideia inicial era fazer um show de soul das mulheres do soul. Mas isso exigiria muito mais ensaio, muito mais contato, e o que a gente não estava podendo ter na época, né? Então eu tive que repensar, reformular esse projeto. E aí acabamos fazendo, eu e o Lucas Oliveira, que inclusive ele está disponível no meu canal do YouTube, os vídeos, mas que ficou muito bacana também, porque o Lucas é um cara muito virtuoso, então ele, mesmo nós dois, assim, você fala, só voz e violão, voz e guitarra, no caso, mas ele traz tanta possibilidade, a gente junto, nós temos muita intimidade, então a gente consegue tirar ali do pouquinho mais coisas, enriquecer mais. Então, na realidade, era isso, era para ser com muitas pessoas, com mais pessoas, pelo menos mais umas 4 ou 5 ali, trazendo as mulheres, mas eu também acho que antes de eu falar, quer dizer, quando eu estava pensando, fazendo o repertório e olhando assim, a gente só tinha muito mais músicas americanas do que músicas brasileiras. Porque eu queria que fossem as mulheres. Então, quando eu fui fazendo o repertório, eu vi que das brasileiras eu tinha, sei lá, 4, 5, 6 mulheres só. E eu queria muito que as brasileiras estivessem presentes, apesar de nós temos aí Sandra de Sá, Paula Lima, Negra Lee, que também está incluída no Soul, agora dessa nova geração, a Tássia Reis, a Lineker, estão incluídas agora nessa categoria, né, no Soul, ainda muito pouco, né? Perto se a gente parar para pensar na Lauryn Hill, na Aretha Franklin, então tem muito mais americanas do que brasileiras. Porém, o Soul é um ritmo muito muito presente no Brasil, né? A gente tem o maior representante do Soul, que é o Tim Maia. E aí, então, eu quis pegar, ao invés de eu fazer só especificamente das mulheres, fazer do Soul no Brasil. Então, aí consegui trazer as mulheres, né, e os homens também. Então, aí tinha o Tim Maia,
aí tinha a Sandra Sá, tinha a Lineker, tinha a Tássia Reis, nós fizemos 5 vídeos. Então conseguimos trazer aqui para essa realidade, para a nossa realidade, para a realidade brasileira, o Soul também, a gente conseguiu formatar esse projeto dentro do que a gente imaginava, né? Só que pocket, porque por conta dessas questões, mas única e exclusivamente porque quando a gente estava começando os ensaios, aí, tipo, lockdown. E aí não dava, aí tinha aquelas questões de horário de restrição para estar na rua, né? E o Lucas é de Sertãozinho, então, assim, ele só poderia vir para Ribeirão 6 horas da tarde, 7 horas ali, chegar em Ribeirão, só que tinha que ir embora às 8, então era impossível ensaiar online, não tinha essa possibilidade, porque a gente precisava escutar o som um do outro. Então foi uma coisa, ele estudando de lá, eu estudando de cá, a gente juntou, conseguiu fazer tudo de juntar, gravar no mesmo dia, e ainda tivemos a participação do Guilherme Carvalho gravando da Poema, que mandou benzaço nas imagens, ali o Gui tem um cuidado estético e um bom gosto, que eu adoro trabalhar com ele. Então a gente teve que fazer tudo muito rápido, né? Porque e além disso, além da pandemia, a gente desse isolamento, a gente trabalhava com prazo de entrega do projeto, né? Que ele estava por vias de estender, mas ele poderia não estender. Então a gente decidiu não correr o risco, diminuir o que eram para ser 15 músicas para conseguir fazer o projeto, executar o projeto e não correr o risco de perder o projeto. Acabou sendo prorrogado depois, mas enfim, nós fizemos um projeto bem bacana que vocês podem conferir depois no YouTube. Ô, Fer, a gente já partiu para os finalmente, foi rapidinho, mas a gente vai ter mais oportunidades. Mas é que você falou tanto das mulheres, que você até trouxe o Tim Maia para aglobar, mas eu queria focar um pouquinho mais nessa ideia das mulheres aí para a gente terminar. Como você enxerga, são meio que 2 perguntas, mas o papel da mulher preta em relação a óperas, a concertos, nessa música mais clássica? Porque a gente tem, culturalmente falando, gêneros que são gêneros pretos, entre aspas, né? A gente tem o pagode, tem o rap, tem o funk, tem o soul, o samba, então tem esses gêneros pretos, mas o que você enxerga de dentro, colocando a mulher e a mulher preta na ópera, na música clássica, como que é esse mundo aí? Eu acho que isso está em movimento para mudanças. A mulher no mundo do erudito, ela já é um personagem muito, muito difícil. Ou, se você for ver umas óperas, ela é a que traiu, ela é um ambiente machista. E que outro dia tinha até um texto muito interessante numa revista específica de música, específica não, mas bem especializada em música erudita, que é a revista Concertos, se vocês quiserem procurar depois, de um crítico falando sobre isso, sobre como é a ópera que não faz sentido. Aquilo que foi escrito naquela época não condiz mais tanto com o discurso, não condiz com o discurso que a gente quer, né? Mas condiz com algumas atitudes e tudo mais. Então, tipo, a mulher preta na ópera, ela sempre foi como a gente vê na novela das 8, entendeu? Ela é empregada, ou ela é a bruxa, ou ela é sempre alguém em algum lugar inferior, né? Digo com aspas mesmo porque é onde se colocou. Mas eu acho que está existindo, como está existindo um movimento todo em outras áreas, está existindo esse movimento de mudança também dentro da área erudita, sabe? Existem grandes cantoras negras eruditas e do clássico, existem diversas, né? Porém, ainda às vezes é muito difícil arrumar papel. Assim como é muito difícil, por exemplo, existem diversas, mas não existe uma quantidade necessária, vamos falar, sabe? Não existe equidade. Existe representatividade, não existe equidade. Tanto não existe equidade que, por exemplo, existe uma ópera do Gershwin, que é o Porgy and Bess, que é lindíssimo, que é a ópera que tem Summertime, que todo mundo conhece. É difícil montar Porgy and Bess no Brasil, porque não tem artistas negros para fazer Porgy and Bess.
E aí você não vai fazer o blackface, porque não faz sentido nenhum, óbvio, né? Então, mas não tem artistas para montar, entendeu? Então, assim, mas está existindo um movimento dessa procura, desse espaço de abrir. Não é que não tenham, né? Onde estão os artistas? Quanto de espaços se abrem para esses artistas? Quantos espaços se abrem para a mulher preta estar fazendo parte como protagonista de um espetáculo, né? Aí você entra em vários quesitos, porque são obras que já foram escritas, quanto dessa obra você pode mudar para que seja uma mulher negra? Porque a gente sabe que em alguns períodos mulheres negras não faziam parte da realeza, né? Então, como que ela vai estar nessa história? Isso é muito difícil, né? Mas eu acredito sim que está tendo uma mudança, acredito que seja um movimento de grandíssima importância, e é importante a mulher estar na música, a mulher estar na música, na arte, quase em todos os lugares. A arte ainda é também muito machista, de uma forma geral, a música também, e tá ali como mulher preta, num lugar onde às vezes você comanda homens, é uma coisa bem complicada, que a gente tem que ficar fazendo uma força, muitas vezes, mas que está no movimento de mudar, assim, principalmente com os homens que eu trabalho, a gente tem vários debates desses, são pessoas muito sensíveis e muito abertas a entenderem mudanças. Às vezes eles veem atitudes de homens comigo, de pessoas comigo que eles falam assim, nossa, eu sabia que existia, mas eu não sabia que era assim, sabe? Então, eu também acho que as coisas estão ficando cada vez mais claras e as pessoas mais esclarecidas. Então, as movimentações e mudanças estão sendo possíveis. Vai ser aos pouquinhos, aos passinhos pequenos, mas se tiver em movimento é o que importa, tem que movimentar. Bom, a gente queria agradecer, por hoje é isso, foi rapidinho. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Fernanda, muito obrigado novamente por ter separado um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente na Rádio UNAERP. Um prazer, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Lucas. Obrigada, Helena. Obrigado, Fer. Até uma próxima. Obrigado para todo mundo que acompanhou a nossa entrevista e fiquem ligados na Rádio UNAERP. Boa tarde. Valeu. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gabriela Ariel, Neto Túbero e Igor Tristão. Coordenação, Gil Santiago.